Fala família, Leonardo aqui para mais um Giro de Notícias nesta quinta-feira, início de noite do dia 13/3/2025. Eu colo aqui com as últimas informações do Vasco da Gama e nesse vídeo eu quero te contar que para aqueles que gostam, desculpa a expressão, cagar regras, que falam um monte de coisa, olha, o Paulo Brax estava todo prosa falando sobre clubes amadores que tentaram atravessar tanto o Galo como o Palmeiras, enfim, todo mundo sabe dessa história, mas quando é na hora deles cumprir com as suas palavras, parece que o Brian Palácio, não é nem que eu queira o jogador aqui, mas é claro que eu não poderia deixar passar batido, principalmente depois de tudo que o Brax falou. Brian Palácio não jogará no Vasco da Gama e agora eu queria ver o Paulo Brax voltar com outro papinho furado, porque ainda vou te contar que o Vasco corre para tentar contratar um lateral esquerdo e também um substituto para o Verrete. Vasco esse que vem treinando e sábado tem um super amistoso contra o Maricá, meu Deus do céu, contra o Maricá, mais uma vez o Vasco fazendo esse tipo de amistosos para tentar dar ritmo a alguns jogadores e de repente vamos até poder ver um pouquinho do Adson, que já está treinando com o elenco, também do Estrela, do Tietê. Vou trazer um corte aqui hoje do treinamento do Vasco, que quando eu vi o DVD já treinando ali no campo, chutando bola, cara, juro que eu fiquei até um pouco mais esperançoso que o DVD possa voltar antes do tempo. Ainda vamos falar da condição do Felipe Coutinho, ainda vamos falar aqui sobre contratos de jogadores que o Dimitri Payet, cada hora que passa, parece que se despede mais do Vasco da Gama. Vamos falar de Maurício Lemos e vamos falar também dos potes maravilhosos. Qual seria a melhor combinação para o Vasco na Sul-Americana? Depois da nossa live aqui, aonde o Chuchu e o Amadeu ficaram de fraldas, vou trazer aqui aquilo que seria, segundo o Leandro Mendonça, que fez um estudo aprofundado, o melhor grupo que o Vasco poderia cair na Sul-Americana. Inclusive também hoje fecha os últimos classificados da fase ou da terceira fase da Copa do Brasil e eu vou te trazer quais os clubes que o Vasco pode enfrentar. E para finalizar, rapaz, o Sormani acabou com o Corinthians, não podia deixar essa passar batido, meu irmão. Rapaz, o Sormani falou que o Corinthians é um time que não tem camisa e quem colocou o Corinthians no cenário internacional foi o craque Neto. Pô, cara, depois da vinheta, é claro que nós vamos falar muito disso tudo aqui, porque para a Good Games, não foi impedimento do Bruno Henrique, mas o potencial construtivo deu mais um passo importante. Já eu volto. Voltamos aqui, Leonardo Canal, na torcida vascaínos, desde já agradecendo aos mais de 104, quase 105 mil inscritos aqui no canal. Muito obrigado pelo seu like, muito obrigado pelo seu comentário, muito obrigado pela sua presença. Se você ainda não é inscrito, se inscreva e ative o sininho das notificações. Eu também quero te lembrar que esse vídeo é um oferecimento da nossa parceira aqui, a Inplay. E a pergunta que eu te faço, já fez um Inplay hoje? O Inplay não é uma casa de apostas, é um Game Fantasy totalmente gratuito, aonde você pode ganhar dinheiro de verdade, premiações que chegam até R$1.000. Está duvidando? Link vai ficar aqui na descrição e também nos nossos comentários fixos. Desculpa, vai ali, faz um Inplay e eu já vou resgatar aqui, ó, mais 100 moedinhas, coisa deliciosa. Você já começa com 1.000 moedas, se diverte à vontade. Nós estamos sempre aqui falando do Inplay, então cola aqui conosco no Inplay, porque você não vai se arrepender. Lembrando,
O Game Fantasy é totalmente gratuito e paga dinheiro de verdade. Está duvidando? Experimente, baixe o aplicativo, se cadastre e ali você vai ver se você não tem possibilidade de defender uma grana maneira, beleza? Agora para não ficar somente nas minhas palavras e nos meus pedidos, vou começar aqui com o Sormani para poder melhorar a sua tarde/noite. Porque se liga no Fábio Sormani falando do Corinthians. Meu Deus, que delícia. Isso aqui é melhor do que Netflix. As pessoas... Sormani, faz de novo uma brincadeira. A gente tava até pensando em fazer aqui na Placar uma brincadeira. Eu sou jornalista, entendeu? Eu não vou ficar fazendo teatro. As coisas surgem espontaneamente. Isso surgiu lá na ESPN, num programa onde tava eu, a Daniela, o Pedro Ivo e o Rodrigo Bueno. E era uma brincadeira que eu já fazia na Fox. Você lembra disso? Sim. Só que aquela lá viralizou ali. Eu já brincava desde aquela época. Porque o Corinthians, lamentavelmente, não tem camisa. Em termos, eu já falei isso aqui várias vezes. Sai do Brasil. O acesso negado hoje nada mais é do que não tem passaporte. Lembra que os caras falavam que o Corinthians tinha passaporte? Zoava que até ganhar Libertadores. Até ganhar Libertadores, parou. O Corinthians não tem passaporte. Hoje virou acesso negado. Entendeu? E eu costumo brincar com os caras. Quem colocou o Corinthians no mapa foi o Neto. Em 1990. Até lá, o Corinthians não estava no mapa do futebol. Ele era um time de bairro. Ali do Tatuapé. Não passava disso. Ele ganhava o Campeonato Paulista. Nada além de Campeonato Paulista. O primeiro brasileiro do Corinthians foi conquistado em 1990. 80 anos depois da fundação do Corinthians. 80, tudo bem, não tinha Campeonato Brasileiro desde que o Corinthians foi fundado. Mas o Campeonato Brasileiro existia já desde 1959. 60, para arredondar para 90, 31 anos. Um time do tamanho do Corinthians, estou dizendo tamanho de importância, de mídia, de torcida, não pode demorar 31 anos para ganhar o Campeonato Brasileiro. Não pode. Não pode. Então, quem ajudou? Botar eles no cenário. O Corinthians hoje não, eu sempre agora, depois que o Neto colocou o Corinthians no mapa nacional, porque antes ele estava no mapa regional. Era um time de bairro, daqui da cidade de São Paulo, que ganhava campeonatos de São Paulo. Entendeu? Não conseguia sair daqui, não conseguia ganhar nada. E essa é a história do Corinthians. Um time que tem uma torcida gigantesca, maravilhosa, que apoia, vocês sabem o carinho e o apreço e a admiração que eu tenho pela torcida do Corinthians. Mas não adianta, cara, eu não sei o que acontece. Os caras conseguem a façanha de ter 3 eliminações na pré-Libertadores. Nenhum time brasileiro passou por essa vergonha. Caraca, o seu Romano quando pega é o Corinthians e é o Fluminense, meu irmão. Agora, claro que quem ajudou muito nessa popularidade toda do Corinthians, do Império do Mal, a gente sabe quem é, porque o Flamengo também era um outro clube de bairro que até 80 ali não tinha porra nenhuma. Aí depois que o senhor Roberto Marinho começou a fazer, mexer no tabuleiro, os caras começaram a ganhar tudo. Não vou nem falar da ajuda da arbitragem. Ontem os corintianos estavam reclamando demais aí da arbitragem, mas todo mundo sabe, quando cai em Itaquera, o VAR opera. Agora, em falar em operação, parece que o Vasco deu um passo mais importante. Depois de mais uma reunião, o Vasco prevê 500 mil com potencial construtivo, mas busca mais recursos. O clube pretende captar 500 milhões via o projeto de lei, mais a reforma de São Januário avalia aproximadamente 506 milhões. Também dependerá de arrecadação do Name Right. O Vasco tem corrido para tentar vender todo o seu potencial construtivo. Existe uma concorrência na área onde tem o potencial construtivo do Vasco e dizem também que as taxas de juro tem sido um complicador para o Vasco conseguir vender esse potencial. E aí, lá o senhor Dudu Paz tem que dar uma melhorada nesses juros para o Vasco conseguir captar mais recursos com seu potencial. Lembrando que o Vasco já vendeu aproximadamente 100 milhões de reais, mas não dá para começar as obras ainda. Agora vamos aqui falar também de uma outra coisa, porque a Good Games, meu irmão, ela trabalha a favor de quem contrata ela. E não seria diferente. Ela, no caso, disse que a marcação de impedimento do Bruno Henrique foi acertada. Eu não vou entrar de novo nesse debate, só acho engraçado, que essa empresa que o John Texton lançou aqui no Brasil, ou pelo menos ficou bem conhecida, agora está trabalhando a favor da Ferge, a favor do sistema. Vamos que vamos, rapaziada, porque Vasco aí contrata psicóloga que era do Sub-20 do Flamengo, ela que já havia trabalhado aqui no Vasco da Gama, parece que está retornando. Eu tô falando da Carol Muniz, estava no Sub-20 do Flamengo e agora vai trabalhar junto à equipe profissional do Vasco. Falando de Copa Sul-Americana, hoje tivemos um debate aqui forte, tá? Sobre quais seriam os adversários que o Vasco poderia enfrentar para poder facilitar
a sua vida ou o seu caminho na Copa Sul-Americana. Lembrando que o primeiro colocado se classifica para a próxima fase, depois da fase de grupo direto, mas o segundo colocado, ele pega o terceiro lugar, eliminado da Libertadores. Isso aí já causou um fuzuê, muita gente querendo o Vasco num caminho mais fácil, e aqui o Leandro fez uma matéria bem bacana, e depois de tantos dados e estudos, ele chegou a essa conclusão, que o grupo ideal seria América de Cali, que vai ser o cabeça de chave, gente, não é que vai ser, seria o grupo ideal para a gente poder passar com mais facilidade. Eu não acredito muito nisso não, mas vamos lá. Queria saber da sua opinião. E está aqui, o América de Cali está na frente porque seria o cabeça de chave, o Vasco, segundo lugar, Cerro Largo, o terceiro time, e o quarto, Atlético Grau. Você concorda com esses clubes aqui? De repente o Vasco teria uma vida mais fácil na fase de grupo? Na fase de grupos da Sul-Americana? Deixe aqui a sua opinião e nós vamos virar a página para poder falar dos últimos classificados, porque hoje vai sair mais 3 classificados desses confrontos aqui. Atlético Mineiro e Guarani, mas não é o Guarani de São Paulo. Vila Nova e Rio Branco, CSA e Tunaluso são os times que se enfrentam hoje. Os horários estão aqui, então se você tiver interesse, vai lá, dá uma ligada na televisão. Os jogos começam às 19h30 e daqui sairá também alguns adversários do Vasco, porque Ceará, que está com asterisco que eu vou te explicar, juntamente com Aparecidense, Maringá, Brusque, Novo Horizontino, Criciúma, Botafogo da Paraíba, Náutico, Operário, Maracanã, Capital, Retrô, Paysandu, CRB, Vila Nova ou Rio Branco, CSA ou Tunaluso, e em caso do Atlético Paranaense ser eliminado pelo Guarani, o Ceará não seria um adversário do Vasco, porque ele sairia do pote 2 para o pote 1. Mas se tudo correr dentro de uma normalidade, nós acreditamos que o Atlético Paranaense vai vencer o Guarani, então o Ceará também se coloca nessa condição. E aí eu queria saber de vocês também, que estão igual o Chuchu e o Amadeu, qual desses times você queria enfrentar na terceira fase da Copa do Brasil? Pra gente poder seguir, ainda falando de Sul-Americana, saiu uma vinheta muito bacana lá do SBT, não vou deixar aqui com medo de tomar direitos autorais, mas o que chamou a atenção é que na vinheta do SBT, o Vascão aparece de cara, e esse momento aqui eu vou deixar pra vocês, vamos ver. Porra, e só jogar bola não basta, o gigante da colina é tradição. Aí, viu? É o Vasco da Gama, irmão, o Fluminense. Então, quer dizer, eles começam, o primeiro time que o SBT fala é o Vasco da Gama. Rapaz, se teve uma coisa que funcionou para poder sempre o Vasco estar bem com o SBT, foi aquela parada do Eurico Miranda lá em 2000. Agora, ó, após venda de Alisson ao Shakhtar Donetsk, Brian Palácio desiste de vir para o Vasco. Na verdade, não foi o Brian Palácio. Quem desistiu foi a diretoria do Galo, que teve ali analisando, iria perder mais um jogador velocista, e aí impediu que o jogador viesse para o Vasco. Ele queria se apresentar essa semana. Vou até deixar aqui bem amplo para você poder ver. Brian Palácio estava sem espaço no grupo e recebeu uma proposta de empréstimo do Vasco. Atacante e time carioca chegaram em um consenso e o Galo tinha um pré-acordo para a saída do jogador. O negócio encaminhava para ele se apresentar nesta semana no Rio de Janeiro. Contudo, a venda de Alisson fez o Atlético ter cautela na saída de outro atacante de velocidade. Hoje, o empréstimo é visto como muito difícil. E é claro, né, Papito? É claro que a internet, rapaz, a internet ela é uma delícia, como diz lá o nosso narrador aqui, o França, quando narra o gol do Vasco, o Ricardo França, que delícia! Olha aí, ó.
Eu acredito que há clubes que não estão ainda nesse nível de amadurecimento, mas eles vão virar exceção. A honradez da palavra. O quê? A honradez de quê? A honradez da palavra. A segurança no negócio. As palavras das pessoas valem. E a gente está muito feliz em estar próximo de ter essa contratação, que é uma contratação de impacto. Então, quer dizer, isso aqui foi o caso Rony, quando ele falou sobre isso tudo, né? Que tem clubes que eram amadores, que não tinham ali, no caso, nenhuma valia a sua palavra e tudo mais. A palavra vale, né? A palavra vale pra caraca. Eu queria que o Paulo Brax viesse explicar. Porque imagina, o Vasco já tinha um negócio como certo, já existia um pré-acordo, já estava tudo adiantado, agora o Atlético Mineiro mudou de ideia. O Vasco vai ter que voltar ao mercado, porque um jogador que já estava praticamente contratado não virá mais, e aí o Vasco vai ter que correr contra o tempo para tentar arrumar um substituto para o Verratti, e também o Vasco busca um lateral esquerdo, e vocês sabem por quê. Mas eu estou trazendo aqui porque, Vasco tenta achar oportunidade de mercado para compor o elenco. Aí aqui, além disso, a diretoria também trabalha com a possibilidade de eventuais saídas. Não, aqui. A ideia do Vasco é achar oportunidade de mercado para compor o elenco antes da próxima janela de transferências internacionais. Um lateral esquerdo e um atacante que seja banco do Verratti são as principais opções. Então, quer dizer, né? O Vasco vai ter que ir atrás de jogadores, porque o Atlético aí, que tem muita honradez na sua palavra, deixou o Vasco a ver navio. O Vasco vem se preparando para o início do Campeonato Brasileiro, para a terceira fase da Copa do Brasil e também para a fase de grupos da Sul-Americana, aonde nós estaremos aqui nesse canal na segunda-feira, a partir das 8 horas, para poder transmitir esse sorteio. E a parte física tem sido trabalhada por esse elenco. A gente vê aqui, né, o Maurício Lemos, e eu tenho uma informação sobre o Maurício Lemos, e também vemos aqui o Max puxando peso. Inclusive, essa parte aqui do treinamento foi a que me deixou mais animado, e se por acaso der direitos autorais, vou ter que cortar esse pedacinho. Já tirei o áudio, mas eu quero deixar essas imagens, porque, cara, esse finalzinho de treinamento aqui do Vasco, pelo menos que a Vasco TV exibiu, me deixou aqui bastante esperançoso que esses caras consigam, tirando o DVD, mas até o DVD me deixou esperançoso de voltar antes, mas que esses caras consigam aí estrear pelo Vasco contra o Santos. Tá aqui o Adson, mais uma vez, juntamente com o Estrela, já treinando com bola, juntamente com todo o elenco. Você vai ver o Adson aí também correndo, o Tietê, né, que era uma das dúvidas aí para iniciar também esse brasileiro, já dando aquele sprint, juntamente com o Felipe Coutinho, que era uma outra dúvida. Muita gente tinha a previsão do Coutinho só voltar daqui a 30 dias, mas parece que o Diogo Dantas acertou. O Coutinho já está naquela fase de transição, já dando seus trotes, e no final desse vídeo você vê o DVD, cara, e isso daqui me deixou esperançoso, porque na minha modesta opinião, hoje o DVD ele briga por vaga nesse elenco titular. Eu acho que o Vasco não tem nenhum jogador com a característica do DVD, jogador de força, explosão, sabe, que usa bastante o corpo, bastante físico. Tem o Nuno, que tem mais ali um pouco de qualidade, e o DVD é aquele jogador de mais aceleração, de mais, sabe, no caso de mais o futebol de contato, que ele tromba, que ele vai para cima do jogador, que ele usa bastante o corpo. O Vasco hoje não tem esse jogador, e quando o DVD se machucou, ainda que nós tivéssemos aqui sempre aquela impressão que o DVD não era aquilo tudo, mas fez bastante falta. E para poder finalizar, o Vasco vai enfrentar o Maricá em jogo treino no próximo sábado, dia 15. O Vasco da Gama agendou um jogo treino contra o Maricá para o próximo sábado, visando se preparar para a estreia do Brasileiro, marcado para o dia 30. O treino ocorrerá pela manhã no CT Moacir Barbosa e faz parte da programação do clube durante o período sem jogos. A diretoria planeja realizar pelo menos mais um jogo treino para que o técnico Fábio Carilli e sua equipe possam testar novas estratégias e avaliar o desempenho dos jogadores. Bom, aqui já vem falando sobre a reunião da CBF e tudo mais.
Então é o Vasco se preparando para esse campeonato brasileiro. E, cara, foi aquilo que eu disse. Por mais que o Vasco tenha contratado o Nuno, o Garré e o Lloyd, eu acho que os nossos reforços virão do próprio Vasco. DVD, Estrela e o Adson e até o Tietê, né? Que eu tinha expectativa do Tietê ficar pelo menos aí uns 2 meses fora, eu acho que vem antes. Então esses jogadores, pra mim, ainda são mais importantes do que os contratados. Léo, calma, eu sei, não tô queimando os caras, mas eles vão ter que provar o seu valor no decorrer dos campeonatos. Esses aí, pelo menos o Adson eu já conheço, tenho muita expectativa no Estrela e até na recuperação do DVD. Sem contar que eu acho que o Tietê é um cara que vai ajudar muito nesse meio campo do Vasco, porque o Paulinho tem oscilado, o Jair eu não boto tanta confiança e eu não quero ver o Hugo Moura do lado do Matheus Carvalho e nem do Esforza. Mas aí você deixa a sua opinião sobre isso tudo, quem você acha que realmente importa, o que é que o Vasco vai fazer ou tem que fazer, e também se tem que marcar de repente um jogo treino com algum time um pouco mais qualificado ou não, Léo. É melhor não exigir tanto para não aumentar essa grita. Bom, mais tarde eu volto por volta lá das 9h30 com mais uma live aqui para a gente poder encerrar a noite. Claro que vamos debater muito sobre esses assuntos e outros que surgirem, beleza? Beijo no coração, tô metendo no meu pé. Uma boa noite para vocês. Esse vídeo vai subir já à noite, às 6 da noite. E fiquem com Deus, e olha só, amanhã já vai sextar, bebê, rapidinho, né? A semana tá passando, e aí faltam 17 dias pro Vasco poder estrear no Campeonato Brasileiro. Sua expectativa, como é que tá? E também do sorteio dia 17, deixa tudo aí no comentário, qual é o melhor time que o Vasco tem que pegar na Copa do Brasil, e qual é o melhor time que o Vasco tem que pegar na Sul-Americana, ou o melhor grupo, né, melhor dizendo. Foi que foi, galera.